governo calcula que agosto teve o melhor resultado do turismo no Brasil nos últimos 6 anos. O que motivou essa alta? Quais são os destaques e onde estão os gargalos? Para responder essas perguntas, o ministro do Turismo fala a voz do Brasil. Na conversa, Carlos Brito conta os destinos mais procurados por brasileiros e estrangeiros e revela os gastos dos viajantes. O ministro também comenta os números do setor aéreo e adianta o que se espera da temporada de cruzeiros. Acompanhe a entrevista. Todo brasileiro. Bem-vindo, ministro. E para começar, vamos falar dos números que mostram a retomada do turismo no Brasil. Agosto teve o melhor resultado para o setor dos últimos 6 anos. Aqui o Ministério atribui esses números. Gabriela, durante todo esse governo, fomos surpreendidos por várias provações. E em momento nenhum o governo federal parou. O Ministério do Turismo, junto com todos os ministérios, que eu sempre reforço, dizendo que trabalhamos de forma integrada, trabalhamos durante todo esse período, inclusive o período da pandemia, que foi o período mais crítico que vivemos aqui no nosso país, para fortalecer cada vez mais a infraestrutura turística do nosso país. Foram mais de 2.900 obras, foram injetados aproximadamente 2 bilhões de reais em infraestrutura turística, para que agora, no pós-pandemia, o nosso setor estivesse vivo e presente para participar desse momento tão importante que é o momento da retomada do turismo. Retomada do turismo que já é realidade. E no mês de agosto agora tivemos um faturamento de 18 bilhões de reais. Isso significa o maior faturamento do mês de agosto dos últimos 6 anos. Tivemos um faturamento de janeiro a setembro de 2022 de mais de 129 bilhões de reais. Isso significa um crescimento de 33% comparado ao mesmo período de 2021. E, ministro, esse crescimento do turismo está acontecendo em todas as regiões do país? Tem alguma região que esteja se destacando mais nessa retomada? O Brasil todo ele está se destacando agora no momento pós-pandemia. A retomada do turismo já é realidade. Nós temos aqui o turismo de negócios, temos o turismo cultural, temos o turismo religioso, o turismo de sol e praia, o turismo de aventura, o turismo de pesca. Então, de norte a sul, de leste a oeste do nosso país, nós estamos atendendo ao que cada turista está procurando. E o mais importante, nós tínhamos 11 milhões de brasileiros que viajavam para o exterior no período pré-pandemia. E durante a pandemia, onde o Brasil saiu na frente entre os 10 primeiros países do mundo com selo do turismo responsável, fazendo com que os turistas tomassem conhecimento dos principais destinos turísticos que estavam cumprindo todo o protocolo de vigilância, de segurança sanitária, e com isso conseguimos fazer com que o turista brasileiro ele passasse a viajar mais no país. Então foram 11 milhões de turistas brasileiros que se programavam todo ano para sair do país no seu período de férias, passaram a viajar no Brasil e conhecer mais o Brasil. E o mais importante, eles verificaram e puderam comprovar que, através de nosso trabalho promocional, que o país ele atende a expectativa, ou melhor, supera a expectativa de qualquer turista. Agora, além do turismo nacional, ministro, também tem mais estrangeiros visitando o Brasil, agora que acabou a emergência de saúde, né, provocada pela pandemia. O senhor pode também comentar um pouco sobre isso, que o público estrangeiro está vindo mais para cá, para o Brasil? O turista estrangeiro ele também está procurando cada vez mais o nosso país. Porque o nosso país ele se destaca no pós-pandemia como o turismo também, o número 1 no turismo de natureza. E é o segmento mais procurado no pós-pandemia. É isso. O trabalho que nós vínhamos realizando no ano de 2019, já tínhamos uma perspectiva de superar os 6 milhões e meio de turistas estrangeiros que vinham há décadas e décadas para o nosso país. Lembrando que nosso país já tinha passado por Copa do Mundo, Olimpíadas e vários eventos internacionais e não conseguia passar os 6 milhões e meio de turistas estrangeiros. E em 2019, nós já tínhamos uma perspectiva de passar 7 milhões de turistas estrangeiros vindo ao nosso país. Mas o mundo todo foi surpreendido pela pandemia. Então, nosso trabalho naquele momento foi fortalecer cada vez mais a promoção interna, através da Embratur, que é a agência responsável pela promoção do Brasil no exterior. Ela passou a atuar na promoção interna, junto com o Ministério do Turismo. O Ministério do Turismo, como falei, com várias ações de investimento em infraestrutura turística, o governo federal, com várias medidas que foram editadas, como não cancele e remarque, como a flexibilização do salário, flexibilização do horário, enfim, várias ações que foram tomadas com todo o nosso setor, bares e restaurantes, o setor da rede hoteleira, que também estava, naquele momento, foi muito afetado.
mercado, fizemos com que a gente fortalecesse o turismo interno. E o mais importante agora é que a gente dê continuidade nessa promoção. A gente está dando continuidade para fortalecer cada vez mais o turismo interno no nosso país, o brasileiro viajando cada vez mais e trazendo o turista estrangeiro para o nosso país, que já está retornando. Temos uma perspectiva de que até o final do ano possamos ter retornando ao nosso país aproximadamente 4 milhões de turistas estrangeiros. E o mais importante, conseguimos aumentar também o ticket médio deles aqui na economia do nosso país. Tivemos agora de janeiro a setembro de 2022, injetado na economia do nosso país 3,6 bilhões de dólares. Para a gente ter ideia do que nós estamos falando, em setembro de 2016, quando tivemos a Olimpíadas no nosso país, foram 446 milhões de dólares que foram investidos, que foram injetados na nossa economia. E em setembro de 2022, foram 416 milhões de dólares que foram injetados na nossa economia. Esses foram dados fornecidos pelo Banco Central dos turistas estrangeiros vindo ao nosso país. Então, estamos, sim, no caminho certo, o caminho da retomada do turismo. Estamos trazendo, sim, o turista estrangeiro cada vez mais para o nosso país e, o mais importante, como eu disse, aumentando cada vez mais o ticket médio dos turistas que estão retornando ao nosso país. O senhor acha que a associação entre turismo e sustentabilidade ajuda também a atrair esse público, ministro? A gente teve, inclusive, aumento naquela certificação de bandeiras azuis nas praias brasileiras, né? Com certeza. E o primeiro fiscal que nós temos é o turista. O turista, ele é o primeiro fiscal da sustentabilidade. É quem realmente preserva, é realmente quem vem e que tem o objetivo de voltar. E nós temos uma aprovação de mais de 93% dos turistas estrangeiros que vêm ao nosso país que pretendem retornar. Agora, ministro, vamos falar especificamente dos dados do setor aéreo, que foi um setor muito afetado, né, pela pandemia. Como é que está a movimentação nos aeroportos? Os passageiros, já aumentou o número de passageiros passando pelos terminais? A gente já conseguiu retomar essa movimentação? Tivemos agora, de janeiro a setembro de 2022, mais de 58 milhões de passageiros circulando pelos aeroportos brasileiros. Isso significa, comparado ao ano de 2021, 98%, ou seja, estamos praticamente com os mesmos números de 2021, 58 milhões de passageiros circulando no nosso país. Setembro, um dado bem recente, setembro de 2022, tivemos 7 milhões de passageiros circulando nos aeroportos brasileiros. Em setembro de 2019, pré-pandemia, tivemos 7,8 milhões de brasileiros circulando nos aeroportos brasileiros. Em outubro, iremos virar a chave. E o senhor tem aí quais aeroportos têm se destacado aí nesse aumento de fluxo? O aeroporto de Recife, o aeroporto de Manaus, o aeroporto de Guarulhos, Viracopos, o aeroporto de Natal. A maioria dos aeroportos já estão trabalhando com mais de 100% comparado ao pré-pandemia. Agora, ministro, outro setor também que está retomando essa movimentação é de cruzeiros, né? O senhor pode falar um pouquinho mais sobre isso? O navio de cruzeiro, né? Navios de cruzeiro é muito importante no aquecimento também da nossa economia, no nosso setor do turismo. Teremos agora a maior temporada de navios de cruzeiro dos últimos 10 anos. Estamos falando de uma perspectiva de ser injetado na economia aproximadamente 4 bilhões de reais e gerando em torno de 44 mil empregos diretos e indiretos. E estamos trabalhando sim para que o Brasil ele tenha de forma perene navios de cruzeiro o ano todo, porque o nosso país está pronto. Está pronto para ter navios de cruzeiro o ano todo no nosso país. Esse trabalho estava sendo realizado no pré-pandemia. Estava bem avançado, porém fomos surpreendidos. Tivemos a retomada o ano passado. Esse ano já teremos a maior temporada dos últimos 10 anos e o nosso trabalho do Governo Federal, do Ministério do Turismo, é fazer com que a gente tenha o ano todo navios de cruzeiro no nosso país. É até surpreendente para quem nos ouve, né, que a gente pensar que nós não temos, né, invernos rigorosos, condições climáticas sempre favoreceram, porque não há navios o ano inteiro. Qual a explicação para isso? Estamos alinhando junto com a ACLIA, que é a Associação de Cruzeiros Marítimos, para que a gente possa realmente ter esses navios aqui. Tem alguns detalhes que nós já estamos tratando, que já vinha sendo tratado, mas tem a questão da rota, tem a questão do navio que vai ficar aqui disponível o ano todo, tem a questão também do período que eles vão poder ter, eles já têm uma programação fechada a longo prazo. Então, para isso, a gente está adaptando. A nossa vontade é que no próximo ano a gente já não fale mais em temporada, a gente fale já em navios de cruzeiro de forma perene no nosso país. Pois é, mas ainda falando em temporada, o senhor tem aí uma expectativa de quando
quantos navios e quantos passageiros devem desembarcar nos portos brasileiros essa temporada? Serão 9 navios de cabotagem e 35 navios de longo curso, ou seja, navios que passam pelo nosso país, que vêm de outros países também. Será uma excelente temporada, iremos gerar muito empregos. Cada passageiro de um navio desse, de cruzeiro marítimo, vamos imaginar um navio com 3.000 passageiros. Cada passageiro desse que desce num determinado município, naquele terminal lá, no porto, e passa o dia lá, ele deixa em torno de R$650 no município. Era exatamente essa pergunta, ministro. Desculpa te interromper, porque a gente pensa em navio, mas o turismo do marítimo vai muito além disso, né, de navios de cruzeiro, né? Porque tem os passageiros dentro do navio, que isso envolve todos os funcionários, toda a cadeia lá dentro, mas eles param, né, em cidades. Dá para mencionar como é essa cadeia, como ela é alavancada por essa questão dos cruzeiros? O setor do turismo, ele envolve 52 segmentos. Então, quando a gente imagina que um navio, em uma determinada parada, com 3.000 passageiros, vão descer naquele município, então a gente vai envolver toda a cadeia do município, gerando emprego e renda. Então, é muito importante, nesse momento, a retomada e ser a maior temporada, porque a gente vai fortalecer, sim, a geração de emprego e renda. E quando nós falamos em emprego e renda, tivemos várias notícias positivas hoje sobre a geração de emprego, a quantidade de empregos, carteiras assinadas, e o nosso setor, ele está se destacando cada vez mais, porque o turismo, quanto mais ele cresce, ele não substitui a mão de obra humana pelas máquinas. Então, ele cresce cada vez mais a contratação, aumenta a quantidade de pessoas que são empregadas e que nós estamos trabalhando muito nisso também para que a gente possa capacitar cada vez mais. Porque nós sabemos também que já tem alguns municípios e alguns estados que estão com a plaquinha lá, contrata-se. Porque o nosso segmento está crescendo numa velocidade gigantesca e que nós precisamos, sim, investir cada vez mais em capacitação, que estamos investindo através do Ministério do Turismo. Temos vários cursos de forma gratuita e online. Eu ia fazer essa pergunta para o senhor, ministro. Como é que fica a formação dessa mão de obra que vai ser cada vez mais demandada, né? Nós estamos com esse trabalho há um bom tempo. Nós estamos formando já, assim, formando camareira, formando garçom, língua também. A pessoa que quer fazer o curso com o Ministério do Turismo, ela pode fazer de forma online, se forma também de forma online. Nós temos parcerias também com a rede hoteleira para que a gente possa disponibilizar esses nossos cursos para os seus funcionários, para que a gente possa cada vez mais aperfeiçoar. E esse é um trabalho que nós já vínhamos fazendo há um bom tempo e que estamos incentivando agora, junto também com vários parceiros, com o Sebrae também, para que a gente possa ampliar e dar velocidade para entrar no mesmo ritmo do crescimento do nosso setor no país. Agora, ministro, a gente não pode deixar de falar de fim de ano chegando aí, né? Acho que agora a gente vai conseguir finalmente um Réveillon como todo mundo gosta, né? Aglomerado, todo mundo junto. Muita gente planejando viagem. Como é que está a expectativa aí para essa virada de ano? Teremos agora, o nosso verão será um dos maiores verão que nós vamos ter dos últimos tempos, não é isso? E tivemos acesso também aos dados da Decolar, onde a Decolar pontuou que os 2 destinos hoje mais procurados para Natal e Réveillon é o Rio de Janeiro e Recife, seguido também de Fortaleza, Natal, Maceió, Alagoas, João Pessoa, como a gente vinha falando aqui também. Então, eu eu tenho certeza que de norte a sul e leste a oeste do nosso país teremos, sim, excelentes festividades de Natal e Ano Novo e a maior temporada de verão que nós estamos esperando há um bom tempo. Você acompanhou aí, ao vivo, a entrevista do ministro do Turismo, Carlos Brito. A íntegra dessa conversa fica no site da Rede Nacional de Rádio e o endereço está aí na sua tela.